Jornal da Cidade. Rodrigo Lopes chama a atenção de deputados durante o encontro. Na manhã desta quinta-feira, prefeitos de diferentes regiões mineiras e diretores da Associação Mineira de Municípios, AMM, participaram de uma audiência pública organizada pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para discutir a aprovação de um projeto que cria o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, proposto pelo governador Fernando Pimentel. Na prática, se o projeto for aprovado, as transferências devidas aos entes ficam condicionadas às previsões orçamentárias do governo federal com o Estado de Minas Gerais. Durante o encontro, o prefeito de Andradas fez uso da palavra e lamentou a situação financeira caótica vivida pelo Estado. Ele chamou a atenção dos deputados, realçando que se a Assembleia Legislativa tivesse sido mais efetiva nos últimos anos, as prefeituras não estariam enfrentando tantas dificuldades atualmente. Confira, vamos ouvir o prefeito de Andradas falando ontem aos deputados em Belo Horizonte na Assembleia. Não teria sido essa vergonha que nós estamos fechando o mandato do governador, pior governador do estado, que não vai deixar saudade nenhuma para Minas Gerais, se a Assembleia tivesse sido mais efetiva. Essa é uma questão que nós temos que dizer sim, porque quando uma Câmara Municipal é efetiva, o prefeito sabe que vai ser cassado. Então é uma realidade que nós vivemos. Para que ele foi criar fórum regional? E eu fiz questão de me candidatar para ser membro do fórum regional, para saber se o negócio ia funcionar, e um negócio que nunca funcionou. Porque o que era pactuado lá só era liberado se o deputado da base daquele município liberasse, senão não era entregue. Aí tinha academia ao ar livre, que o município de 10 mil habitantes recebeu 3 e o outro não recebeu nenhuma, porque tinha 3 deputados que indicou. Deslocava centenas de funcionários do Estado, pagando diária, pagando hotel, pagando combustível, e tinha um déficit. Eu sou professor de carreira do Estado, sou efetivo do Estado. E aí a surpresa minha é quando se votou uma inserção dentro da Constituição do Estado dizendo que vai valer o piso que antes era para 40 para 24 horas trabalhadas. A base do governo votou, a oposição ficou acuada por causa do momento político eleitoral, votou também, de uma realidade que não está pagando nem o que é hoje. E isso, gente, é uma bomba de efeito retardado, porque o Zema não governa o Estado, porque vai ter greve no primeiro dia, porque ele não vai ter condição de pagar esse piso. E aí as greves vão começar nas prefeituras, porque no meu município o professor é de 25 horas e vai querer receber também, e eu vou ter que mudar a lei municipal. Então essa ação provocou uma bomba de efeito retardado na minha prefeitura e na prefeitura de diversos prefeitos aqui. E de volta a Andradas, Rodrigo Lopes conversou com o Jornal da Cidade para fazer análise do encontro com os deputados. De acordo com ele, a esperança a partir de agora é que Zema tenha maior sensibilidade na hora de governar Minas Gerais. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. É um prazer estar falando com vocês aí nessa sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018. No dia de ontem, nós estivemos em Belo Horizonte participando de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então foi apresentado pelo governador Pimentel um projeto de lei à Assembleia criando um fundo, um fundo estadual, para depositar recursos que eventualmente o governador tenha a receber, que esteja transitado e julgado na Justiça até o dia 31 de dezembro, que esse fundo vai garantir o pagamento dos restos a pagar do governo do Estado. O que é o resto a pagar? É as dívidas que o governo fez dentro do mandato dele, principalmente nos últimos 8 meses de mandato, e que não tem dinheiro em caixa para pagar. Então a lei de responsabilidade fiscal é muito clara quanto a isso. Além de ser um ato de má gestão, que implica na improbidade administrativa do gestor, também é um ato criminal, criminoso aí, e o governador ou o prefeito que eventualmente tenha cometido isso, ele comete um crime. E assim, na verdade, o objetivo desse fundo é tá dando um salvo-conduto para o governador, tá resolvendo o problema dele, que embora eu acredito que é uma lei inconstitucional, que se for votada ela vai ser derrubada, mas a nossa fala lá
e a nossa participação enquanto prefeitos, enquanto representantes da Associação Mineira de Municípios, foi no sentido de defender a situação dos municípios de Minas Gerais, que se encontram aí nessa situação de calamidade, né? 1/3 dos municípios declararam calamidade financeira ou emergência financeira. Nós temos aí 60% das prefeituras que não vão conseguir pagar o 13º desse ano para os funcionários. Então é uma situação muito crítica, né? Então nós fomos lá pontuar com os deputados, porque dessa vez, como é do interesse do governador, lá estavam os deputados da base do governo, porque todas as outras vezes que nós fomos lá só estava a oposição, e aí o governo dizia que era um movimento político partidário. Então eu tive a oportunidade ontem, né, de estar fazendo a minha colocação e estar falando na cara dos deputados da base do governo aquilo que a gente pensa, né, que o governo errou sim, mas que também houve uma ineficiência da Assembleia Legislativa, que foi conivente com todos os erros que o governo fez. Então esse erro foi simultâneo do governador e dos deputados estaduais que compõem a base do governo. Então nós falamos lá, né, parece que vai evoluir para o governo, né, fazer um acordo judicial com os prefeitos, de estar sequestrando alguns recursos aí que está devendo para a gente até o final do ano, e outros está condicionado aí a um período para o pagamento. Então foi uma pressão aí, tivemos lá cerca de 50 prefeitos, e foi uma pressão forte. Os deputados ficaram bastante incomodados, prefeitos deixaram de falar amém para eles e se posicionaram ali, né? Então foi isso, nós tivemos lá um dia bastante efetivo, muito trabalho. Nosso presidente Gilvan, presidente da Associação Mineira de Municípios, fez esse trabalho brilhante lá, em conjunto com os demais prefeitos. A gente tem lutado aí, né? E vamos seguir adiante fazendo nosso trabalho e construindo aí uma nova realidade no estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe, que o novo governador, né, tenha mais sensibilidade e que consiga olhar os municípios de uma forma diferente daquela que o Pimentel hoje nos tratou, né? Fomos tratados como pessoas que não tem nenhuma importância para o Estado até hoje. E a situação aí é o retrato que nós vemos hoje, um Estado em situação de colapso financeiro, com o pior governador da história de Minas Gerais, né, e a situação de dificuldade que os municípios enfrentam hoje.